Dá um joinha para mim se chegou a gravação para vocês aí, pessoal. Chegou? Show de bola. Então vamos lá. Vou admitindo o pessoal aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer em falar com alguns de vocês aqui. Eu acho que a grande parte aqui do pessoal já me conhece. Outras vão conhecer um pouquinho mais hoje. Muito prazer, eu sou o Leandro Jesus. Eu coloquei essa agenda aqui, essa imersão, na verdade, aqui para falar sobre o GRC. É claro que eu separei um material bem direto ao ponto para quem me conhece aqui, mas o nosso principal objetivo aqui é entender um pouco mais sobre o acrônimo do GRC, a governança, o risco, o compliance. É claro que quando nós pensamos no GRC, nós temos uma abrangência em dar alguns mergulhos ali, na governança, no risco e compliance, mas o nosso ponto sempre aqui vai ser trazer para o nosso dia a dia, ou de gestão de riscos, ou do compliance. Nós não vamos dar um mergulho tão amplo na governança, por mais que eu tenha separado o material para vocês aqui, e inclusive vai ter uma tarefa para vocês executarem, ou durante, ou ao longo dos próximos dias. A nossa agenda, como eu falei, eu vou procurar apresentar o material até próximo das 20 horas, aí depois eu vou abrir para dúvidas e perguntas ali. Até para ficar mais organizado. Em alguns momentos eu vou perguntar para vocês, mas para ir direto ao ponto, eu peço a gentileza que vocês desliguem os microfones ali de vocês, só para não sair o som do fundo, para vocês ficarem bem tranquilos, e aí eu vou sinalizar para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Faz sentido? Porque daí eu já coloco uma linha reta ali, e eu não perco a gente fala que a linha de pensamento ali, o flow ali, que nós costumamos falar ali. Deixa eu admitir só os dois novos que entraram aqui. E é isso aí, bora lá. Então, deixa eu colocar aqui, sem muito as voltas aqui, o material na telinha para vocês. Vou deixar a tela inteira, que eu acho que vai ficar até melhor. Então, vamos lá, turma, bem rapidamente, para quem ainda não me conhece, tá? Para quem ainda não me conhece, o objetivo eu já falei, sou Leandro Jesus, tá? Nosso objetivo aqui é passar pelos acrônimos do GRC, o G da governança, o R do risco, e cada dia nós vamos tratar um tema, para ficar bem organizado nossa linha de pensamento. Qual que é o nosso objetivo central aqui? Entender hoje os objetivos da governança, minimizar conflito, agregar valor e perpetuar negócio. Esse vai ser o nosso foco principal para entender exatamente o que significa o G, o R e o C da governança. Por mais que nós já temos aqui, mas eu vou procurar passar etapa por etapa nos próximos 3 dias para entender exatamente o ambiente corporativo que muitos de nós, ou todos nós, estamos situados no dia a dia. Ora no relacionamento com um proprietário, ora no relacionamento com o mercado, com instituições financeiras, investidores, clientes e fornecedores, funcionários, órgãos reguladores, Receita Federal, entre outros órgãos. Eu acho que cada um de vocês aqui se situa nesse ambiente. Esses são os famosos stakeholders que muitos falam, e para nós, para a nossa tradução do básico bem feito, é o nosso ambiente corporativo. Quando nós falamos de ambiente corporativo, é a empresa onde nós estamos no nosso dia a dia. Então, esse vai ser o nosso principal objetivo. Para quem ainda não me conhece, quem é o Leandro Jesus, quem não esteve comigo em um projeto de consultoria ou de treinamento até hoje, só para vocês entenderem, eu já estou nesse mercado aqui já há mais de 25 anos, sou formado em Ciências Contábeis, tenho uma pós-graduação em Gestão de Riscos e Controladoria e tenho uma segunda pós-graduação feita exatamente nesse cenário que nós estamos aqui hoje. Tem umas certificações que o mercado pede, até por estar nesse mercado consultivo já há um bom tempo, tá? E eu já leciono há mais de 18 anos em faculdades, universidades, pós-graduação nesse cenário. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que eu já tenho feito ali, nesse QR Code que eu vou compartilhar esse material com vocês, não se preocupem. O que eu apresentar aqui eu vou entregar em forma de PDF, vai ter o QR Code, daí depois vocês visualizam ali o próprio material. Eu vou fazer até diferente, para não atrapalhar quem está entrando aqui, eu vou compartilhar a telinha,
que daí eu posso sair daqui e eu não atrapalho a visualização de vocês. Deixa eu colocar a outra tela aqui, daí eu consigo admitir o povo que está entrando aqui também, ó, que vai ficar melhor. E agradeço até a presença de vocês massiva aqui nesse dia de hoje. Então, vamos lá, um pouquinho do que eu tenho feito desde, eu acredito que alguns de vocês aqui nem tinham nascido ainda, os mais novos aqui. Em 89, eu lá no, quando jovem, lá no comecinho de tudo lá, trabalhei para aprender, fui evoluindo a minha carreira, depois eu fui ali para as empresas de auditoria e consultoria, cheguei a trabalhar em uma das Big Four, daí depois eu criei a minha empresa, depois eu trabalhei em outras empresas e, mais recentemente, eu criei a Academia do Auditor, o Método BBF. Para quê? Para ajudar exatamente a construir o meu aprendizado ao longo de mais de 26 anos. Isso tudo me trouxe uma experiência que eu utilizo para, frente a essas credenciais, aqui alguns exemplos, tá? Eu já participei, direto ou indiretamente, de mais de 400 projetos. Aqui alguns, para vocês se situarem aí em algum segmento que vocês trabalham. Mais fortemente eu fiz construtoras e hospitais, mas quando você atua com fundos de investimento, você faz todos os tipos de empresa ali. Isso é que faz ter celeridade. Para quem ainda não conhece, eu tenho 4 livros físicos publicados e a via digital também. Alguns eu vou entregar para vocês aqui e alguns vocês já até receberam ali. E eu vou compartilhar um link até aqui, tranquilo. Então, vamos lá. Na opinião de vocês, o que tem motivado as empresas a se interessarem cada vez mais para aperfeiçoar a governança corporativa? Coloque no chat aqui para mim. Na opinião de vocês, o que tem mais, bem direto ao ponto, uma palavrinha assim, o que tem motivado cada vez mais as empresas trabalharem com a governança corporativa? Coloquem no chat aqui para mim, só para ver a percepção de alguns de vocês ali, para saber se está na mesma linha de pensamento. O órgão regulador, a Débora colocou. Inclusive, a Débora, eu já conheço ela já há uns 4 anos. Ela foi minha aluna lá do BBF lá atrás, se não me falha a memória. Preocupação com o futuro, ESG. É isso mesmo, de longa data. De longa data. Show de bola. Melhor gestão. Então, já temos aqui algumas percepções aqui, ó. Melhorar a gestão, reduzir prejuízo, ESG, para nós aqui, inclusive, é ASG, né? Mas mais conhecido como ESG, está certinho. Órgão regulador, preocupação com o futuro, um combinado, show de bola. Vamos lá. Então, vamos entender exatamente se é essa percepção, o material mais amplo que eu deixei para vocês aqui. Bora lá. Então, aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha que interessante, pessoal. Vou colocar o acrônimo aqui novamente. Gosto de voltar nele até para fixar o objetivo, tá? Por quê? Vamos lá. E depois eu vou voltar nesse tema aqui para ficar sempre claro na nossa mente o que significa esse tema da governança do risco e compliance e por que as empresas têm buscado cada vez mais aprofundar esse tema no dia a dia ou aperfeiçoar esse tema da governança do risco e do compliance. Primeiro foco, objetivo estratégico, cadeia de valor. Escutei até numa agenda comercial hoje à tarde, se eu começava pelo organograma, a governança, o risco e o compliance, ou se eu começava pela cadeia de valor, o que eu tinha que fazer, e aí eu dei a devida orientação, que se você pensa em governança, não tem como você não começar pela alta administração e olhando para a empresa como todo, a cadeia de negócio. Se você pensa em gestão de riscos, você também tem que partir da cadeia de valor, mas você dá mais ênfase na linha tática, onde está o dono do risco. No segundo momento, quando eu olho para a organização, eu penso em identificar risco, eu penso em categorizar, eu penso em avaliar, eu penso em monitorar. Para quê? Quando nós olhamos para a cadeia de valor, nós pensamos em quê? Ter uma matriz de risco estratégico, ter uma matriz de risco financeira, compliance operacional, mas olhando para os processos dentro da empresa. Vamos lá. Vamos trazer essa perspectiva no olhar do ambiente corporativo que eu coloquei para vocês e na opinião
da pergunta que eu fiz para vocês, e porque as empresas cada vez mais estão se motivando para ter a governança. Vamos lá. Falta de governança é causa grave de problemas e chegam à Comissão de Valores Mobiliários. O Wells Fargo tem problemas com escândalo na sua contabilidade. Novamente processada por fraude. McDonald's processa ACO envolvido em escândalo. Compliance. Caso Americanas que vocês visualizaram. A Boeing e diversos outros casos. E cada vez que aparece um caso desse, o órgão regulador, nesse caso aqui, quem representa diretamente é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula a Bolsa de Valores, as empresas de capital aberto, as SAs. Pedido de falência e recuperação judicial aumentaram. Então, são uma série de fatores. E, olha, teve alguém que falou no chat aqui sobre a SD, pressão dos stakeholders para a implantação do SD. Então, vamos lá. A CVM adota a norma para divulgação de informações da SD. CVM lança resolução sobre relatório de riscos da SD. Retira a Braskem do índice de sustentabilidade empresarial. Uma série de outros fatores. O Dot Bank, entre outros. Mas vamos lá, quais são os principais desafios que as empresas buscam implantar as boas práticas? Para quê? E teve alguém que colocou ali a questão de, se não tem, ou eliminar, evitar prejuízos. Vamos lá. Evitar conflitos com os objetivos dos sócios, gestão familiar, interesse particular, disputa de poder entre controladores e gestores, controladores com pouca confiança nos profissionais, diretoria, gestão interna, visão operacional imediatista e carência de uma visão de um plano estratégico. Muitas e muitas empresas não têm sequer uma diretriz, uma política. Conselho pouco profissional ou sem diversidade. Interferência dos sócios no negócio. Os sócios acionistas ficam interferindo no negócio onde eles deveriam ter representantes no conselho de administração. Aqui tem alguns exemplos para vocês saberem qual que é o real cenário que nós temos hoje do mundo da governança. Lembra? Eu falei, vou focar um pouco mais nessa questão da governança com vocês. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Vamos descomplicar a governança até para trazer a clareza cada vez mais. Então, a governança, ela vem para aumentar o valor na sociedade, para facilitar o acesso ao capital, a transparência, para contribuir com o quê? Com a continuidade da empresa. E o que é governança? É um sistema entre sociedades que são dirigidos e monitorados. E o que não é? Somente um conselho. A governança é o guardião dos direitos das partes interessadas, os stakeholders, os acionistas, dos donos, dos sócios. E o que não é? Apenas fazer gestão não é governança. E o que é governança? É orientar para a criação de valor médio e longo prazo. E o que não é? Apenas acontecer a governança em grandes corporações. Muitos de nós imaginam ou escuta no dia a dia de que governança é para empresa grande. Mas você pode adaptar a governança em todos os estilos e tamanhos de empresa. E o que nós temos que garantir no final do dia? Garantir que as empresas, mesmo pequenas, médias e grandes, tenham o mínimo de aplicação dos princípios de transparência, equidade, prestação de contas, accountability, responsabilidade corporativa, social e ambiental. Olha que interessante. Responsabilidade corporativa, social e ambiental, SD na prática. Combate ao desperdício, teve essa frase ali no chat, essa palavra no chat. Corrupção, má administração, uma gestão organizacional com qualidade orientada para a criação de valor para os stakeholders, para as partes interessadas. Agora, o que não pode ser, o que tem que ser feito? Só para o cumprimento de normas, só para a tomada de decisão. Tem que ser algo cada vez mais amplo. E quando nós pensamos nos principais conceitos da governança, nós estamos falando exatamente do que vocês estão visualizando aqui. Então, olhem para a empresa de vocês e reflitam. Será que a empresa que eu trabalho hoje, ela tem o princípio fundamental da equidade? O que é? Tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas. Lembra aquele slide que eu coloquei para vocês das partes interessadas? Responsabilidade corporativa, zelar pela perenidade e continuidade da empresa. Prestação de contas, muitos já falam como accountability.
os agentes de governança e as devidas consequências. Você tem que prestar conta do que é positivo e também do que é negativo dentro da empresa. E, por fim, a transparência. Disponibilizar para as partes interessadas de forma rápida, clara e confiável as informações da empresa, sem omitir nenhum tipo de informação. E quando nós pensamos nos estágios de uma boa governança, nós temos o passo a passo, pensando na gestão, nos riscos, nos controles, nos dados, informação, na transparência, na integridade. É um contexto, um aglomerado, uma soma de informações. Só que primeiro, antes de chegar no estágio de abertura de capital de uma empresa, que pode não ser o momento da sua empresa hoje, mas pode ser no futuro próximo. A sua empresa pensa crescer, um dia ela pode chegar no momento de fazer o seu IPO, de abrir o seu capital, de ter ações listadas na Bolsa de Valores e, quiçá, no novo mercado, que é o maior nível na Bolsa de Valores. Só que antes disso, nós temos que pensar na gestão da empresa, em como eliminar a informalidade, aquela atividade que somente um profissional faz, a gestão ainda incipiente. Depois nós temos que identificar e avaliar os riscos. Então, vamos lá. Primeiro, nós olhamos para o processo e sempre nós temos que voltar lá em como são desenvolvidos os processos, as atividades dentro das empresas. Depois, nós temos que chegar e atuar com a gestão de riscos, com a identificação dos riscos, mesmo o risco bruto. E amanhã nós vamos falar muito mais sobre gestão de riscos, sobre matriz de riscos, sobre mapeamento de riscos. E é essa fase aqui da avaliação dos riscos. Depois, nós temos que pensar em como estruturar os processos, o sistema, o ERP da empresa, e começar a criar as políticas e os procedimentos. Para quê? Para normatizar o processo, para normatizar as atividades, para não deixar que alguns profissionais exerçam grande parte das atividades ou fique com aquela informação e não transmita para os demais. Aqui é um processo de início de profissionalização e de normatização. Depois dessa terceira fase, nós temos a fase das demonstrações financeiras, dos relatórios gerenciais confiáveis. Aqui é muito importante já ter uma área de controladoria na empresa, porque você vai ter a área financeira, você vai ter a contabilidade e você vai ter a controladoria para consolidar, harmonizar e avaliar a consistência dessas informações. E aí sim, a sua empresa já cresceu, e aí nós temos que ter uma demonstração financeira auditada. Só que para chegar nesse estágio, tem todo um ciclo de preparação. E aí sim, nós temos a profissionalização com uma estrutura de GRC na sua empresa, uma estrutura de governança, criando o acordo de cotista, o estatuto, o acordo de sócios, o comitê, o conselho, o regimento do conselho, o rito do conselho, a estrutura organizacional já com a sinalização ali de trazer ali um acionista, de trazer um fundo, de trazer um capital novo para a empresa, de ter ali profissionais de mercado independente para participar do seu conselho, e aí, por si só, profissionalizou a governança, você abre o capital. Por quê? Para você ter acesso na Bolsa de Valores, seguindo o regulamento do novo mercado, por exemplo, você, nos dias atuais, onde o formulário de referência, você tem que ter um preenchimento e já apontar os riscos, fatores de riscos, todo o documental ali de referência da sua empresa, hora comercial, hora de governança. Se você não tem isso hoje, você não passa para o próximo passo, para ter esse estágio bem elaborado. Por quê? Aqui nós temos o triângulo do sistema de governança. Não sei se vocês já conheciam esse estágio. Onde, basicamente, nós temos uma relação do proprietário, do acionista, do dono, o fundador da empresa, e ele traz missão, visão, valores, mas princípios e propósitos. Esses princípios e propósitos empresariais têm que estar super alinhados. Com quem? Com a sua diretoria executiva, com seus gestores e com o conselho de administração. Leandro, minha empresa não é tão grande ainda. Você pode ter um conselho consultivo, mas essa interação, ela tem que acontecer no dia a dia, para ter clareza, para ter transparência, para ter equidade. E o funcionamento desse triângulo aqui é o que faz as empresas
ter a governança implantada, com estratégias, com políticas, com relatórios confiáveis, para ter verdadeiros guardiões ali dentro das empresas. Aí nós chegamos na estrutura da governança. Seguindo as boas práticas, nós temos um pilar da propriedade. Depois nós temos um pilar que você pode chamar ele de conselho. Gestão, auditoria independente, conselho fiscal. Aqui nós temos os principais pilares. Só que nós temos princípios para garantir que esses pilares sejam suportados, como transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Olhando para dentro da empresa, para a nossa estrutura, tendo uma visão da estrutura organizacional. Basicamente, nós temos ali uma regulamentação, nós temos o sócio, e quando nós pensamos em sócios, nós temos que garantir a equidade. Quando nós pensamos na auditoria, no conselho fiscal, nós temos a prestação de contas. E aí nós temos um estágio da diretoria da responsabilidade corporativa. Só que quando nós pensamos em toda a estrutura organizacional de uma empresa, nós temos que buscar sempre a transparência da regulamentação, do que é feito, do que é prestado contas para as partes interessadas e para todo o meio ambiente. Essa estrutura é a estrutura que toda empresa de capital aberto deveria ter, pelo menos, ali no dia a dia. Alguns dos debates que eu escuto muito no dia a dia é: nossos herdeiros estão preparados para ser acionista e sócio? Os fundadores estão preparados para a sucessão? Temos regras de relacionamento que assegurem a minimização de conflitos? Por isso que existe a figura do RI na empresa, relação com investidores. Para quê? Para perpetuar o negócio, para não deixar também que os acionistas, os donos, fiquem interferindo na gestão a todo momento, onde, no final do dia, na prática, eles têm que sinalizar por meio de um conselho. Temos um acordo de acionistas, um acordo de sócio, um acordo de cotista, e essa é exatamente a relação. E mais um pouquinho à frente, eu vou mostrar o framework que eu trabalho no dia a dia, nas consultorias, para ajudar as empresas a ter mais clareza de como funciona na prática. Eu vou mostrar para vocês. Temos um código de ética, um código de conduta, temos profissionais habilitados, temos um regimento interno para funcionamento do conselho de administração, conselho consultivo, para ter já os primeiros pilares da governança. Temos comitês de gestão, comitê de compliance, comitê de RH, comitê de finanças, e esses comitês é que suportam os conselhos independentes. Essa é a nossa realidade no final do dia. Mas será que realmente nós temos isso implantado nas nossas empresas? Importante aqui, pessoal, que é sempre bom lembrar que as boas práticas são aquelas direcionadas para atingir o propósito. E se essas boas práticas não são implantadas, nós não temos a garantia real de que os conselheiros estão atuando, os diretores estão atuando na linha do direcionamento ali, de construção das suas políticas, das suas diretrizes, do código de ética, da política de recursos humanos. E também os gestores e os funcionários e colaboradores estão recebendo o como executar. Senão, não existe governança na empresa. Eu já deixei aqui para vocês, mas não se preocupem, vai ficar o QR Code aqui no material, depois vocês pegam, mas eu vou disponibilizar para vocês um documento que vai ter todos os links ali para vocês acessarem o Drive, e hoje, no final do dia, ou amanhã mais tardar, eu já compartilho esse documento para vocês já ir baixando os materiais. Show de bola? Não se preocupem aqui com o QR Code agora. Vamos lá. Vamos lá. Como que evoluiu as regras e boas práticas, pensando em governança aqui no Brasil? Nós temos lá, em 2016, a lei das estatais, as primeiras regras atualizadas, não primeiras, mas regras atualizadas, começando a trazer a clareza das instruções da CVM, 2014, depois a 586 de 2017, depois nós tivemos ali o Código Brasileiro de Governança Corporativa, e todos esses documentos vai ficar ali no link, eu já deixei no Drive para vocês terem acesso na íntegra, toda essa evolução com todos esses documentos, para vocês fazerem a leitura depois, passo a passo, tá? Fiquem tranquilos. Então, em 2016, o Código Brasileiro de Governança, especificamente para companhias abertas. Em 2018, a nova regulação da B3, com as mudanças das regras de governança para empresas listadas no novo mercado, e o regulamento do novo mercado, ele foi atualizado também em 2020, então lá vai ter a versão atualizada do novo mercado
de 2020, sempre pensando que o novo mercado é o mais alto estágio na Bolsa de Valores. Aqui nós temos a linha do tempo, quando nós pensamos em governança, e observem que, ao longo do tempo, foi cada vez mais aperfeiçoado. Observe que ali, a lei anticorrupção de 2014, depois teve o código que eu falei para vocês, você vai ter ali também a Lei Geral da Proteção de Dados, o ESG que foi comentado, as atualizações do ESG, inclusive, em janeiro de 26, não sei se vocês sabem, em janeiro de 26, começa a valer a regra do IFRS S1 e S2, que é pensando em questões climáticas, riscos climáticos ali. Não sei se vocês estão atentos a essa questão muito importante. Aqui nós temos mais uma evolução que eu vou deixar no material para vocês, com todos os estágios. Eu estou deixando alguns documentos ali para que vocês tenham visão desse material, chegando até os dias atuais, pensando que nós temos ali um pouco mais de 400 empresas listadas. A nossa bolsa hoje está um pouco menos, que teve a saída de algumas empresas. Essa atividade prática, o que eu vou compartilhar com vocês? Vou até tirar aqui da tela um pouquinho. Tem um material que eu aplico ali quando eu estou batendo um papo com alguns líderes, diretores, gestores nas empresas, que é uma análise de maturidade. Eu vou colocar aqui na telinha há pouco. Ela é bem direto ao ponto. Eu não vou pedir para que vocês façam agora, mas prometam para mim que vão fazer o exercício e vão responder essas 10 questões olhando para a empresa de vocês. É bem fácil, bem simples, e eu vou colocar aqui, fazer a leitura, mas depois vão lá e colocam as notas que vocês observem que tem na empresa de vocês lá, ou no mais tardar, se tem ou se não tem, para vocês terem a percepção de como está, de forma macro, o GRC da empresa de vocês. Show de bola? Eu vou colocar aqui na tela para vocês visualizarem, e depois eu dou continuidade aqui. Deixa eu só abrir o documento aqui. Pronto. Já vai aparecer, já. Eu não deixei de admitir ninguém aqui, não, né? Que bom. Obrigado, pessoal. Temos um público bem ativo hoje aqui. Tá dando para enxergar? Acho que não, né? Tá pequenininho aqui para vocês, né? Vamos lá. Esse é um dos documentos, tá? Depois eu vou passando alguns outros ali para vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui tá dando para ver, né, turma? Até eu consigo ver aqui. Então, vamos lá. São algumas perguntas bem direto ao ponto. Esse questionário, ele vai sendo cada vez mais detalhado conforme a evolução que você vai olhando para o GRC da empresa, tá? Então, esse questionário, em projetos que nós realizamos, ele pode chegar até 300 questões, dependendo do nível de detalhe e complexidade que você vai olhando ali para as empresas. Mas aqui, no primeiro momento, imagina que você vai chegar na sua área amanhã, vai sentar e vai falar assim: a nossa empresa tem uma política de riscos? E aí tem até um quadrinho que eu coloco como sugestão aqui, ó. Não foi identificado de 0 a 4, parcialmente de 5 a 7, são as notas que vocês vão colocar aqui na coluna F, tá? E automaticamente ele vai dar o 100% ali. Segundo ponto. Tá bom, Leandro, a minha empresa tem uma política de riscos. A segunda pergunta. A sua empresa tem uma política de risco, mas ela tem princípios, diretrizes, processo de gerenciamento de riscos. Qual a melhor prática que vocês utilizam? ISO 31000 ou COSO? Tem um comitê formado? Ou dentro da sua política, pelo menos, tem a previsão de um comitê? Tem a estruturação dos critérios, o apetite, a tolerância, critérios para avaliação de riscos? Então, a primeira pergunta é: tem ou não tem, no final do dia? E se foi elaborada, não foi aprovada ainda, vocês avaliam. A segunda é o detalhamento ou contexto dentro da política de riscos. Show de bola? Vamos lá. Pilar 2. As políticas e procedimentos de gestão de riscos e controles internos. Ela contempla os processos da empresa? Ela contempla um planejamento? Ela contempla os estágios de avaliação?
ou se tem ou não tem. Então, já coloca as notas aqui também. Existem atribuições e responsabilidade dentro desses documentos? Você tem lá o que o compliance tem que fazer, o que a área de controles internos, o que a área de risco, o que a auditoria interna tem que fazer, o que os gestores, os donos do risco, têm que fazer como gestão de processos e controles internos. Pilar 3. Pilar 3. A empresa possui um programa de compliance formalizado, aí já cresceu um pouquinho. E esse vai ser o nosso tema do terceiro dia. Já deixei o material preparado, separado para vocês também. E no final eu vou entregar uma assessment para vocês aplicarem na empresa de vocês, que deve ter ali umas 30 perguntas para vocês avaliarem o compliance da empresa de vocês. Então, vamos lá. No primeiro momento, vocês vão responder se a empresa tem um programa de compliance. E se tem os responsáveis. Então, se tem um programa e se tem ali o compliance officer, ou uma pessoa responsável pelo compliance. A segunda pergunta é, existem mecanismos como código de ética e conduta, canal de denúncia, confidencialidade, se ele foi aprovado, se ele foi divulgado para colaboradores e terceiros. Respondam a essa pergunta, porque só essa linha aqui, ó, no terceiro dia, vocês vão ter um questionário de, acho que são 33 perguntas ali, olhando para a lei anticorrupção, para vocês fazerem uma assessment, o questionário na empresa de vocês, para saber como está o compliance na empresa de vocês. Show? Vamos lá. Pilar 4. Auditoria interna. Tem a estrutura de auditoria interna de terceira linha na empresa de vocês? Está no organograma? Foi formulado o comitê de auditoria? Tem o reporte para os auditores independentes, externo, contábil? Nos últimos 3 anos, a sua empresa foi auditada por um auditor independente? Existe um plano de auditoria? Coloquem as notas. E o quinto pilar aqui, governança, conselho e comitês. A empresa possui os comitês de risco, compliance, finanças, gestão, ética e conduta? Tem algum tipo de comitê na empresa, olhando para a governança? A empresa, ela possui um regimento para esses comitês? Foi divulgado no site da sua empresa? Está previsto na estrutura organizacional? E para fechar, a sua empresa possui diretrizes? Política de finanças, de compras, de RH, política de riscos, que nós sinalizamos aí em cima, mas além das políticas, foram aprovadas pelo conselho ou pelos sócios, e também, se a sua empresa tem políticas de presentes, de brindes, de contribuições, de doações, política de PLDFT, que é política de lavagem de dinheiro. Então, esse material, eu vou compartilhar, essa planilha, é só colocar as notas aqui, que as notas já vão alterando ali em cima, tá? Para ver qual que é a nota, eu vou perguntar para alguns amanhã, qual que é a nota que vocês chegaram, tá? Vou escolher algumas pessoas para vocês falarem as notas. Dá um joinha para mim aqui. Tranquilo, né? Só fazer a leitura e fazer o preenchimento. Show de bola? Vamos lá. Deixa eu colocar o material novamente aqui para vocês. O Ronei veio só para auditar. Só. Vamos lá, estou compartilhando aqui, pessoal. Alô, tudo bom? Olha. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Então, atividade prática, vocês vão fazer depois. Governança e gestão. Vamos lá. Lá na faculdade, nós aprendemos sobre gestão e sobre governança. Quem fez controladoria tem exatamente esse tema. Só que não tem como ter governança sem a gestão e vice-versa. Por quê? A gestão quem toca é o gerente, juntamente com o diretor e o time ali, é o como. É o como, é a linha tática na estrutura organizacional. Só que se a empresa não tem uma estratégia, se a empresa não tem uma diretriz, o gestor, o diretor, não vão se comunicar. É por isso que cada vez mais eu passo nas empresas, e o que eu peço no primeiro momento, e oriento para que vocês façam isso se já não faz, é, a primeira pergunta, a empresa tem uma política de finanças, uma política de RH, uma política de compras, uma política de estoque, uma política, uma diretriz. Por quê? A diretriz é a responsabilidade do diretor. Os diretores nas empresas teriam que sentar e descrever o direcionamento, a diretriz, as premissas.
Traduzindo para nós, básico bem feito, pessoal, é o que pode e o que não pode. É o que vai deixar eles ficarem tranquilos, dormir tranquilos. Só que eles não fazem. Então, a empresa, quando não tem uma diretriz descrita, a regra do jogo, o caminho das pedras, os gerentes eles fazem o caminho que cada um entende. Essa relação ela tem que estar muito clara. E alguns slides à frente vocês vão entender um pouco mais. Vamos lá. Traduzindo, exatamente isso aqui, ó. Nós temos a governança. Governança, para muitos, parece algo infinito, difícil. Para mim, a governança, a tradução é exatamente isso que está na tela. Eu tenho o sócio da empresa, o dono da empresa. Quando a empresa ela se torna média para grande, ela começa a trazer uma auditoria independente, criar o conselho, mesmo que um conselho consultivo no primeiro momento. Depois ela cria o conselho de administração, o conselho fiscal. Só que eu tenho que garantir que exista um planejamento, que tenha uma organização, que tenha um comando e controle. Quem toca isso aqui, quem é? São os diretores e os gerentes nas empresas. A conexão do sócio, do acionista, com o diretor, é exatamente essa questão da diretriz. Só que, vamos lá, como que nós organizamos quando uma empresa tem vários sócios, vários acionistas? Com um acordo de cotista, com um acordo de sócios. Então, Leandro, você está dizendo que na governança, a diretriz dos acionistas é o acordo de cotista, o acordo de sócio? Exatamente, é para dar mais clareza o que está no contrato social e o que está no estatuto social. Aí eu fecho esse ciclo aqui de relacionamento entre os acionistas para eles não ficarem em conflito. E como que eu fecho o relacionamento entre os diretores dentro da empresa e a conexão com os sócios acionistas? Com as políticas, com as diretrizes, com o código de ética e conduta, com o programa de integridade, com o programa de lavagem de dinheiro. Tendo essas diretrizes formalizadas, nós vamos pedir para os gerentes nas empresas fazer mais um pilar da governança. O que é? São as POPs, os procedimentos operacional padrão. São os procedimentos, são os manuais. É o como. Então, vamos lá. Se eu tenho o que e porquê na relação entre os sócios acionistas, se eu tenho o que e o porquê, que são as diretrizes dos diretores da empresa, diretor de compras, do financeiro, do RH, mas eu tenho que dar a resposta para o que e o porquê. E a resposta do que e porquê é o que? É o como. É a receitinha de bolo, é o caminho das pedras, é o que facilita a visão tática do gestor, comercial, financeiro, operações. Para quê? Para ter a clareza da definição das responsabilidades, dos papéis. Então, aqui nós temos a visão do quê? Do conselho de administração, que visa a proteger os valores, o negócio, a missão e a visão da empresa, o direcionamento, o propósito da empresa. Com o quê? Direcionando para a estratégia sempre, trazendo a diretoria executiva para a estratégia, para o posicionamento. Os diretores, por esse cenário, eles avaliam o ambiente interno e o que rodeia a empresa, o ambiente externo, formula a estratégia, o plano estratégico e apresenta o mapa para o conselho. E essa comunicação ela vai se dando ali trimestralmente na aprovação do plano, no dashboard, na apresentação, na evolução, nas reuniões de conselho. Para quê? Para ter a harmonização, para ter sempre a clareza. Lá nos princípios da governança, aqui é a responsabilidade corporativa, aqui é a transparência, aqui é a equidade. É isso. Na própria SOX, isso fica muito bem claro de como nós garantimos a governança na empresa. É claro que na SOX, como é uma lei americana de controles internos, que ela foi, inclusive, aprovada lá em 2002, como está aqui, lá sempre eles pegavam nessa premissa de que a governança sem o controle da administração não tem como você ter as garantias. E para ter a garantia do controle e da gestão, você tem que trazer auditorias independentes, profissionais de mercado. Você tem que ter um mínimo de regulação para controlar a boa governança e a ética no negócio. Por que isso? Porque nós temos o papel do conselho dentro de uma empresa. Então, como eu disse, missão, papéis e responsabilidade. Só que de um lado nós temos o presidente, a diretoria da empresa, o relacionamento, o conflito de interesses, para não ter o conflito de interesse, para garantir que nós temos a avaliação dos números, a dinâmica, toda a estrutura, só que de outro lado nós temos que ter um secretário da governança. É uma pessoa que é indicada para controlar e garantir o rito do regimento, dos conselhos, das agendas da boa governança da empresa.
Muito proximamente do secretário, nós temos a figura do RI, que é a relação com investidores também, para garantir esse rito. Então, aqui nós temos a figura de aconselhar, de monitorar e de decidir. É a relação entre o conselho, a alta administração e toda a diretoria da empresa. Para quê? Para ter um processo que nós vamos ter um olhar para dentro da organização, sempre trazendo boas práticas. Exemplo, Código Brasileiro de Governança Corporativa, emanado ali ou publicado pelo IBGC. Para quê? Para garantir a criação de valor dentro da empresa. Aí, quais os benefícios? O benefício é alcançar o objetivo, conformidade com leis e reguladores, órgãos reguladores. Exemplo, tem algumas pessoas participando aqui hoje que trabalham com plano de saúde. Então, reporta para a ANS. Tem outras pessoas para o Bacen. Tem outras pessoas, Receita Federal. A grande maioria, né? Então, cada um de nós temos uma garantia de garantir o compliance, a conformidade regulatória, mas também comunicação, ambiente de controles, informações precisas, garantir a imagem e a reputação da empresa e o SD, a sustentabilidade também no negócio. Vamos lá. Quando nós olhamos para o Código Brasileiro de Governança Corporativa, nós temos essa estrutura passo a passo, garantir que tenha fundamentos a serem seguidos, uma relação entre os sócios, como vai ser formatado o conselho, a estrutura da diretoria, como é o tratamento com órgãos de fiscalização e controle, ética e conduta e práticas. A estrutura, teve-se até uma atualização, mas esse código ele traz uma clareza, por quê? Ele traz o que a empresa que pensa em abrir o capital, o mínimo que ela tem que se antecipar com o próprio formulário de referência. É um formulário, é uma espécie de um questionário que você acessa a plataforma da B3, da Bolsa de Valores, para informar publicar todas as informações da empresa comercial e informação corporativa ali de governança. Essa via, não se preocupem, as vias atualizadas, também vou deixar no Drive, que vocês vão clicar lá no link do documento em PDF que eu vou entregar para vocês, além de ficar aqui também, e aí vocês vão ter acesso a essa informação, e só para a questão de vocês terem um conhecimento aqui de quais são as regras de governança da Bolsa de Valores nossa hoje, a B3, tá? Então, nós temos o maior nível, que é o novo mercado. Então, não é qualquer empresa que acessa o novo mercado. Você tem que passar por um caminho. Então, caminho nível 2, nível 1, básico, e a CVM Fácil, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês também. Mas, basicamente, o que é o CVM Fácil? É uma possibilidade de que empresas menores tenham acesso à Bolsa de Valores, algo que, pelo faturamento, não conseguiria nesse momento. E outros segmentos de acesso, como a Bovespa+, e nível 2. Quando nós pensamos na relação, pessoal, vamos lá. Composição do Conselho de Administração. Mínimo de 3 membros e 20% devem ser independentes. Nível 2, mínimo de 5 membros. Nível 1, 3 membros. Básico, 3. E no Fácil, CVM Fácil, 3 membros com mandato unificado até 2 anos. Observe que tem aqui uma garantia real de que tem que ter uma independência da composição do Conselho de Administração da empresa. Por quê? Para não ter somente diretores da empresa. Senão nós não temos a transparência. E qual que é a obrigação do Conselho de Administração? Nesse caso, Novo Mercado, manifestação de qualquer oferta pública, além de incluir outras alternativas de publicação da OPA, que é a recompra das ações, né? Inclusive aconteceu com a Neo Energia hoje, Novo Mercado. Nível 2, manifestação sobre qualquer oferta pública, aquisição de ações de emissões da companhia. No nível 1 não tem uma regra específica e nos outros também não tem. Pensando na questão da divulgação, existe um regulamento, um regimento bem cravado, que você está olhando para o Novo Mercado, e na íntegra vou deixar para vocês aqui o regulamento. No nível 2, tem que ter muito bem claramente a política de negociação. Nível 1 também, mas também um detalhe maior. No básico não tem regra, e no fácil segue a mesma linha do nível 1 e nível 2. O fácil é muito parecido com o nível 2, mas tem outras facilidades que foram permitidas ali. Vamos lá. Quando eu falei do maior nível, é que o Novo Mercado, onde estão as grandes empresas, eles têm que ter uma estrutura mais parruda.
Tá? Então, tem que ter um comitê de auditoria bem estruturado, com regimento, atribuições e composição. Quando você olha para o nível 2 ao CVM Fácil, é facultativo, não tem essa obrigatoriedade a princípio. Tá? Auditoria interna, também é obrigatório a implantação, inclusive no Novo Mercado está bem claro essa questão, e tem o ofício 49 também trouxe essa obrigatoriedade, nos demais é facultativo. O compliance, Novo Mercado também é obrigatório, e nas outras acaba sendo facultativo aqui, para vocês terem uma visão. Só para trazer clareza para vocês dessa possibilidade, não sei se vocês já tinham estudado, existe um regime diferenciado que é o CVM Fácil, isso é muito recente, inclusive a vigência é 2 de janeiro de 26, a informação fresquinha aqui para vocês, voltadas para companhias de menor porte. Quais são os requisitos? SA, Sociedade Anônima, com receita 500 milhões, listadas em mercado organizado, em estágio operacional, e tem que ter uma aprovação prévia dos investidores dessa empresa. Com o objetivo de quê? Redução de custo, acesso ao mercado, a novos investidores, capital novo, dinheiro novo, e uma alternativa bancária aqui de juros também menores ali. Então, vou deixar todo o material para vocês detalhadinho, como faz para acessar o CVM Fácil para empresas menores. Então, tem o formulário simplificado, não precisa do formulário de referência. O formulário de referência, quando preenchido, tem lá 600 páginas. Aqui, nesse formulário, ficou bem mais simplificado, com informações bem consistentes, e aqui traz uma preocupação no primeiro momento para auditores e consultores de que tem uma flexibilidade ali da governança, é como se não precisasse ter aqui, ó, auditoria interna, compliance, comitês. Essa é a flexibilidade, observe. O facultativo aqui significa exatamente o item 3 aqui, pessoal. Algumas dispensas aqui, tá? E além de outros temas aqui, outras modalidades. Show de bola? Qual que é o framework, a melhor prática que eu aplico nas empresas de pequeno e médio porte? Pequeno e médio porte, turma, para já ter um projeto de governança. Nós temos um pilar que se chama sócio. O que nós fazemos? Estruturar a assembleia, regimento, reuniões e um acordo de sócio. São 3 a 4 documentos e estrutura que você já traz uma clareza na relação entre sócios e acionistas. Depois, segundo estágio, conselho consultivo, e depois a empresa de média para grande, conselho de administração. Mas já uma estrutura dentro do regimento, a estrutura de um comitê com 1 ou 2 participantes, pelo menos um independente, e um regimento interno para organizar. Diretoria. Diretrizes para cada diretoria da empresa, além do código de ética e conduta, além da política de riscos, mas política de finanças, política comercial, política de contabilidade, política de controladoria, com atribuições e limites, o que pode e o que não pode. Essa conexão, é claro, nós vamos trazer clareza na política de riscos, que são a relação com órgãos de fiscalização e controle. Aqui nós temos a gestão de riscos, nós temos as auditorias, nós temos a matriz de risco, nós temos a estruturação de matrizes para todos os gerentes das empresas, então é a conexão. E a ética e a conduta, que é o 5º pilar, que é ter um programa de integridade, que é foco do nosso 3º dia. E o item matriz de risco e política de risco é o nosso foco da nossa agenda de amanhã, que nós vamos falar somente sobre isso. Essa estrutura é o que nós implantamos nas empresas num projeto de 3 a 6 meses para deixar essa estrutura formalizada. Leandro, de onde você tirou essa estrutura? Ela é um resumo de um material que foi publicado pelo IBGC recentemente, que dá essa possibilidade, inclusive as empresas da CVM Fácil, de ter essa estrutura para passar no teste lá, para ser aprovada na B3. Show de bola? Como que nós clarificamos ou trazemos clareza para essa estrutura no dia a dia, para quem não tem muito conhecimento dentro das empresas? Imagine a estrutura organizacional de uma empresa, tá? Como vocês já conhecem, conectando a visão, missão, cultura, estilo, organograma, tendo todas as diretrizes conectando com procedimentos e a empresa como por si só, e as áreas. Aí nós trazemos as 3 linhas para dizer, olha, gerentes, vocês vão ter essa responsabilidade aqui de processo, de riscos e de controles. Segunda linha, áreas de controles internos, riscos, compliance, controladoria, segurança da informação. Vocês vão ter essas responsabilidades aqui olhando para a governança. Governança no sentido de
trazer a transparência, a equidade, o accountability, a responsabilidade corporativa, mas sim, vamos entender quem tem que mapear o processo, quem tem que identificar os riscos, quem tem que fazer a matriz de risco, quem tem que fazer os controles internos, quem tem que fazer o programa de compliance. E aí você tem uma unidade entre a primeira e a segunda linha no modelo atualizado. E a terceira linha são os auditores internos, marcando a efetividade para quê? Para criar valor, para melhorar deixar bem claramente atribuições e responsabilidades. E aí nós temos o modelo dos órgãos de governança, para conectar com tudo que nós falamos daqui para trás. Lembra aquele slide lá das partes interessadas? São os órgãos de governança, são os papéis bem definidos. É garantindo a integridade, a liderança e a transparência. Por quê? A primeira linha, os gestores e diretores das áreas, juntamente com a linha consultiva, controles internos, riscos, compliance, controladoria, segurança da informação, vai atuar com expertise para ajudar a primeira linha, para disponibilizar um material para que a auditoria interna tenha uma avaliação independente e marque a efetividade, para trazer clareza. Para quê? Para garantir que exista o princípio da governança, para ter papéis de governança em cada instância muito bem definido, onde cada um vai fazer a sua atividade para quê? Para dar resposta para a diretoria, para a presidência, para o acionista. Os órgãos de governança. Lá eu tenho o conselho, lá eu tenho o comitê, lá eu tenho o regimento, lá eu tenho o rito dos acionistas, dos conselheiros. Só que aqui nós temos que dar as respostas com as 3 linhas. Para quê? Para ter papéis da primeira linha, papéis da segunda, papéis da terceira. A independência dos auditores e a criação e a proteção de valor. E aí, quando nós trazemos o modelo das 3 linhas, ele nos traz a clareza exatamente de qual fase nós vamos estruturar aqui nos nossos passos de um projeto de governança. Isso facilita, pessoal. Facilita esse caminho das pedras. Esse material do modelo aqui das 3 linhas, atualizado a última versão, também vai estar lá no Drive para vocês, para que vocês tenham acesso, estude esse material depois, e juntamente com esse material, juntamente com esse material aqui, eu vou dar um presente para vocês que eu não coloquei lá ainda, tá? Para quem não adquiriu ainda, vai ter esse presente, tá? Então, vamos lá. São necessários 20 anos para construir a reputação e apenas 5 minutos para destruir. O próprio Warren Buffett, ele colocou essa frase, e para mim ela é perfeita. Se você não cuida da imagem e reputação da empresa, que você atua como compliance, como risco, como controles internos, como auditoria, e os próprios diretores, isso você perde em 5 minutos. E vocês viram um caso recente, eu não vou entrar no tema, mas a imagem da empresa foi propagada negativamente, empresa bilionária. Vou abrir para perguntas aqui para vocês. Tem mais um materialzinho ali que eu vou passar depois para vocês. Vamos lá, turma. Quem tiver pergunta pode abrir a câmera, pode fazer a pergunta. Vocês viram aquele material das 3 linhas que eu passei ali? É um material que foi publicado, uma tradução que veio do IA, lá de fora, para nós aqui. E aí eu fiz um livro sobre esse material e eu entrego nas empresas por onde eu passo ali, que é modelo das 3 linhas. É uma tradução desse material para trazer de uma linguagem, com a linguagem básico bem feito. Essa via digital aqui, ela não está lá no Drive, mas eu vou subir para vocês. Eu super indico, porque aqui eu faço uma relação com o nosso dia a dia, com a linguagem mais simples que eu tentei colocar ali, trazendo o Techniquez para a nossa realidade. Então, acessem esse material lá depois. Esse outro livro aqui, eu já deixei lá para vocês, Cultura, Riscos e Controles, para vocês prepararem o workshop de risco da empresa de vocês, tá? É um material bem simplificado também, na linguagem sempre, aí vocês podem pegar a linguagem aqui, colocar no PPT de vocês, e a leitura também. Indico para vocês entregarem esse material para os mais jovens que estão começando a trabalhar com vocês, até para conscientização, é importante, para que eles entendam os principais termos do GRC no dia a dia, é bem importante. Show de bola? Estou à disposição de vocês, pessoal. Será que eu fui tão claro assim que não tem dúvida? Leandro, uma pergunta.
essa implementação da cultura dos riscos de compliance, como que nós conseguimos manter essa cultura, manter esses procedimentos da empresa no seu dia a dia? Implantando exatamente isso aqui, Ronel. As 3 linhas. Você vai ter sempre uma linha na sua empresa que são os seus gestores, correto? Sim. Você tem lá, a primeira linha, os gestores. Qual que é a responsabilidade dos gestores? Dos gerentes. Não tem o gerente, coordenador. É dar a resposta na linha tática da empresa. É executar bem o processo, a boa gestão, mas eles são responsáveis por mapear o seu processo, identificar os seus riscos e garantir que tenha controles. Então, vamos lá. Eu tenho o risco de pagar errado, pagar em duplicidade, perda financeira. Perfeito? O gestor ele tem que garantir que ele tem uma conciliação lá na área financeira, que ele tem um controle para garantir que foi assinado, teve uma alçada, tem uma norma. O gestor ele dá a primeira resposta para a governança da empresa. Para dar resposta para quem? Para a diretoria. Só que a diretoria ele tem que traçar o que pode e o que não pode. Então, por exemplo, você como líder e diretor de uma empresa, você tem que traçar as políticas. Olha, todo pagamento acima de um certo valor tem que passar por mim. Toda compra acima de um certo valor tem que passar por mim, diretor de compras. Isso é governança. Governança por meio de atribuições e responsabilidades. Regras, premissas, o que pode e o que não pode. Falamos da primeira linha. A segunda linha é a linha consultiva. Então, por exemplo, se você tem lá na sua empresa uma pessoa responsável por segurança da informação, é uma linha consultiva que vai ajudar o gestor da primeira linha, os gestores das áreas, a garantir que o sistema não está vulnerável, que a rede não está vulnerável, que o seu site não está vulnerável. Isso é governança. Governança de TI, governança da informação. Você tem um código de ética na sua empresa, um código de conduta. Você pode ter uma pessoa responsável por garantir que esse código vai ser cumprido, para que não tenha recebimento de presentes, não tenha conflito de interesses, não tenha um assédio dentro da sua empresa. Isso é governança. E não pode ser o mesmo gestor que atua na segunda linha, porque senão ele pratica o erro e ele mesmo se protege contra esse erro. Perfeito? E aí a terceira linha são os auditores internos. De tempos em tempos, você tem que trazer figuras novas para a sua empresa, um consultor, um auditor, para certificar se a sua governança, se o seu processo, se os seus profissionais estão seguindo o rito. E esse modelo ele foi traduzido exatamente para isso, para você ter figuras na primeira linha, que são seus gestores, segunda linha, validando, e os auditores, consultores, validando todo esse processo para garantir a boa governança. Para quê? Para o seu acionista, para que os diretores nos órgãos de governança tenham a segurança de que a empresa ela tem equidade, transparência, responsabilidade corporativa. São os pilares da governança. Tá bom? Obrigado pela explicação. Oi, Elizabeth. Oi, olá. Finalmente eu consegui fazer um curso com o senhor, né? Que bom. Ela é do Rio, Rony. Rony, ela é de Cabo Frio, eu acho. Isso aí, eu sou daqui mesmo. Vizinha. Conversar então depois. Professor, eu tenho uma dúvida em relação, eu não sei se é válido fazer hoje ou se eu aguardo para amanhã, sobre a matriz de risco, no geral, os riscos de uma empresa. Onde eu me limito? Porque às vezes eu penso, eu ponho todos os riscos que eu consigo visualizar, que são infinitos. Até que ponto eu tenho que parar? Tá, tem um hack, então, aí, né? Vamos lá, mas eu posso traduzir 500 páginas em uma frase rápida para você ter clareza? Aqui tem 400 páginas, muitos de vocês já viram. Só existe, e esse é o momento que o povo buga, o povo fica bravo comigo, Elizabeth. Você fez uma pergunta para o povo ficar bravo comigo. Só existe 4 riscos dentro de uma empresa, e o pessoal cria complexidade e sofre. Posso te falar quais são os 4 riscos? Por favor. Anotem aí. Estratégico, financeiro, compliance e operacional. Estratégico, compliance, financeiro e operacional. Vamos facilitar um pouco mais? Quem é o responsável pelo risco estratégico dentro de uma empresa? São os estratégia. Quem cuida da empresa? Os diretores. Os diretores. Tá bom? Então, quando pensa em risco estratégico, nós temos que conversar com os diretores. Perfeito? Uma conversa separada com eles, uma matriz de risco estratégico somente com eles. Posso dar alguns exemplos de risco estratégico? Vamos lá. O orçamento da empresa. É um risco estratégico, de não ter um orçamento, por exemplo,
ou não cumprir o orçamento, não cumprimento do orçamento. Um outro risco estratégico é continuidade, não garantir com a continuidade da empresa. Inovação, ética, conduta, concorrência. Amanhã eu vou dar detalhado para vocês um dicionário de risco que tem prontinho para a agenda de amanhã, tá? Eu vou falar, eu vou demonstrar o que todo mundo conhece, que são as categorias, que é o que complica um pouco mais. Só que você vai receber o dicionário, como todos aqui, e vai ter esse material para olhar sempre quando preciso for. Alguns de vocês aqui estão em consultoria comigo ou já passaram por treinamentos, e isso eu falo há anos. Quando nós temos a visão de que o risco estratégico é uma preocupação com a diretoria e tem algumas categorias que nós falamos com eles, nós temos outros 3 riscos que sobraram: financeiro, compliance e operacional. Então vamos lá. Se você pensa em risco operacional para fazer a sua matriz de risco de compliance, quais as principais categorias que você lembra em mente? Imagem, reputação, regulatório e o legal. Faz sentido? Uhum. Tá? Eu tenho que proteger a imagem, a reputação, está atendendo o órgão regulador, os órgãos reguladores, e garantir que não vai ter nenhum processo que eu vou ser sancionado, vou ser multado, eu não vou perder o prazo de um processo, uma questão, uma relação ali com o mercado. Show de bola? Vamos lá, financeiro. Eu tenho a relação de fluxo de caixa, eu tenho a relação de liquidez, eu tenho a relação de câmbio, de mercado. São categorias. Mas o risco, você concorda comigo, que é perda financeira? O compliance é perda de imagem e reputação ou sanção? Vamos pegar agora o risco operacional para fechar. O que é o risco operacional? Imagine o departamento dentro de uma empresa. O que é risco operacional? É as pessoas errarem. É o processo não existir ou não estar funcionando corretamente. É o sistema não estar seguro, bem parametrizado, não tem o mínimo de segurança da informação ou de acesso. E, quando nós pensamos em risco operacional, nós pensamos dentro da caixinha departamento empresa, que é onde tem cada dono do risco, são gestores, e o que vem de fora para dentro da empresa que nós temos que nos blindar. Faz sentido? Ataque cibernético, por exemplo, eu sei que você gosta do tema de LGPD. O que vem mais de fora para a empresa? A pessoa que vem visitar a sua empresa, ela passa pela catraca e não tem o CFTV para gravar ela não passa pelo crivo lá de validação, ela entra, acessa os departamentos e leva a informação embora. É um acesso que vem, é um risco que vem de fora para dentro da empresa, é um risco operacional. Por quê? Não teve uma câmera ou alguém não fez o trabalho e permitiu que acessasse as áreas dentro da empresa e leva uma informação privilegiada. Você concorda comigo que eu acabo não saindo sempre dos 4 riscos? Sim. Então, as suas matrizes de risco, você vai ter que ter uma matriz de risco para conversar com a diretoria, e amanhã eu detalho mais sobre isso, e um outro estilo ou estrutura de matriz de risco que você vai ter que fazer com cada gerente dentro da sua empresa, ou do seu cliente. Matriz de compras, risco financeiro, compliance e operacional. Matriz do financeiro, risco financeiro, compliance e operacional. Matriz do RH, financeiro, compliance e operacional. Leandro, mas lá no RH não tem risco financeiro. Como não tem? Contratar a pessoa errada. Sim. Eu te falei um primeiro risco financeiro. Risco operacional. Pessoas. Não tem o processo. Não tem o sistema. Sim, entendeu? Perfeito. Se você focar nesses 4 riscos, dividindo em 2 grupos, você vai entender que toda a área dentro da empresa você vai ter que aplicar os 3 riscos, financeiro, compliance, operacional, e a outra você vai discutir com a alta administração. Assim você garante que você tem um mapeamento do risco em todas as áreas da empresa, olhando para o organograma. E como que eu facilito isso? Diretoria, gerentes. Cada gerente vai ter que prestar conta com os seus riscos. Eles são os responsáveis. Eles não gostam, mas são. Não sou eu que estou falando isso, e também não foi o modelo das 3 linhas. Isso já existe há muito tempo no COSO, que é uma melhor prática, e na ISO 31000 de 2013, que são as boas práticas que foram publicadas, e na lei de corrupção, e na LGPD, está tudo isso lá. Eu só tenho que fazer mais clareza para isso. Obrigada. Mas eu estava com essa dúvida. Amanhã vai ter uma hora inteirinha para falar sobre esse tema aqui, eu vou explorar bem mais do que eu falei aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Eu acho que mais alguém tinha levantado a mão ali. Ou só estão batendo a mão. Deixa eu ver aqui no chat se tem aqui. Minha câmera abriu. Foi a sua mesmo. Eu não localizei esses materiais. Renata, eu vou disponibilizar. Até amanhã cedo já vai estar com vocês já, tá? Vai chegar ou no WhatsApp ou vai chegar
no e-mail de vocês. Ó. Exatamente esse link aqui. Deixa eu colocar para vocês. Ó. Já organizei ele, já. Ó, tá aqui, ó. Com a tela inteira que fica mais fácil. Ó. Esse aqui, ó, da imersão, eu estou organizando todos os materiais aqui para vocês, ó, todos os modelos editáveis que vocês vão receber. E nesse drive aqui, deixa eu ir lá para vocês verem. Aqui no drive, eu já estou deixando toda a documentação para entregar para vocês, tá? O próprio checklist que eu comentei, os códigos, o livro, vou subir outro livro, os regulamentos, tá tudo aqui, ó, no primeiro dia. Daí, amanhã eu subo o dia 2 e depois o dia 3 aqui para vocês receberem todos os dias aqui dentro da pasta. Show de bola? Vai estar organizadinho ali para vocês, como de costume. E aqui dentro do... Deixa eu voltar aqui, ó. E além do Drive aqui vai ter o link. Eu vou colocar os links aqui da gravação também do YouTube, que eu vou disponibilizar essa gravação lá no YouTube para que vocês assistam por mais um tempo ali. E os 3 links vai estar aqui, dia 1, dia 2, dia 3, para vocês revisitarem os materiais aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Redução. Turma, mais alguma dúvida? Governança, conexão, tá? Então, qual que vai ser o nosso dia 2? Nós vamos dar continuidade no dia 2 com mais o aprofundamento desses temas aqui. Leandro, é Patrícia, tudo bem? Tudo, Eu tenho uma Patrícia. pergunta. Claro. Numa empresa, você apresentou bem na questão dos níveis de governança, tal, 1, 2, 3. Numa empresa de médio porte e que não tem ações em bolsa, não está na B3, nada disso, tudo bem? Como você vê a área de controles internos também e auditoria interna juntos? Aqui, ó. Esse modelo aqui ele foi feito para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, mas principalmente pequenas startups. Esse desenho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Essa empresa não é tão pequena, ela é médio porte. Então imagine que esse desenho aqui ele vai se encaixar perfeitamente no seu modelo, que você não tem obrigatoriedade de ter um conselho de administração, por exemplo, se caso não tenha. Você observe depois se você tem essa relação aqui entre o sócio bem estruturada, com um acordo de sócio, acordo de cotista, e o rito de um conselho consultivo no primeiro momento, e se for o caso, um conselho de administração. A relação entre os diretores. Só que a pergunta que você fez, ela vai se encaixar aqui, ó. Órgãos de fiscalização e controle. Esse desenho aqui é a garantia da relação entre controles internos, compliance, risco e auditoria interna. Aqui é que você tem que ter a estrutura dentro da sua empresa, com uma política de risco, e dentro da própria política você já sinaliza os controles internos como resposta aos riscos. Amanhã eu vou até colocar um modelo de política para vocês visualizarem também. Mas não adianta você só ter o quarto pilar aqui, o quarto estágio, se você não tiver essa estrutura aqui feita para garantir a governança. Concorda? Porque a governança ela se dá entre a relação dos sócios, o conselho para ter uma visão independente, uma figura independente, a diretoria traçando as diretrizes ali, as premissas, em resposta aos sócios e ao conselho, mas o que vai garantir aqui é a atuação no dia a dia da área de controles internos, da área de risco, da área de compliance, e o auditor interno ter o que fazer. Porque o que mais acontece dentro das empresas, Patrícia, você não tem a estrutura que permita que o auditor exerça o trabalho dele. O auditor interno, via de regra, ele audita o que deveria existir, que é controles internos, um mapeamento de riscos, uma gestão de riscos. Quando o auditor interno chega, não tem gestão de riscos, não tem controles internos, o que ele faz? Ele acaba criando essa estrutura e audita a própria estrutura que ele criou. Por aí. Eu estou com essa função de criar controles internos para preparar a empresa para auditorias internas, entendeu? Exatamente. Então, eu tenho que tomar um cuidado
para não fazer, não cair nessa armadilha que você comentou, né? De É, criar algo que eu mesma vai lá e faça auditoria interna, você é a né? segunda linha. Você é a segunda linha ou a terceira linha? Eu estou acumulando a segunda e a terceira, entendeu? Qual que é Então, a não orientação existe a terceira, né? Eu fui contratada para fazer a segunda linha, né? Que é controles internos, porque a empresa já tem muita coisa, mas não tem estruturado os controles internos, entendeu? Então, eu vim para essa função, mas em algum momento, né, vai precisar de auditoria interna. Deixa eu vou colocar um slide aqui. Você vai ter a visão do que você praticamente já executa no seu dia a dia. Está nesse outro aqui, apresentação. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar um slide na tela aqui, que é bem interessante a sua pergunta. Ó. Só um minutinho. Eu sou o sinestésico, então eu tenho que falar mostrando alguma coisa, senão... Aqui. O seu caminho é exatamente esse aqui que você vai visualizar na tela agora. Ó. Deixa eu colocar aqui. Pensa que você vai ter que estruturar todas essas fases aqui. Apareceu para vocês aí uma tela vermelho ocre, talvez? Apareceu, né? Você consegue visualizar, Patrícia? Sim. Esse é o caminho. Quando alguém me chama para fazer consultoria, para implantar as 3 linhas, a estrutura do GRC é isso aqui que é o caminho que eu tenho que fazer como consultor dentro das empresas. Observe, você tem um caminho para você chegar na auditoria interna, obrigatoriamente você teria que criar até o 5º passo, para ter uma estrutura para você fazer o passo 6, que é a auditoria interna. O grande pecado das empresas é que eles querem que faça tudo ao mesmo tempo, e você vem com a auditoria interna e você vem assustando o gestor da área, porque eles não estão preparados para a quantidade de testes e informações que o auditor interno vai mergulhar. Por isso que a estrutura da segunda linha, quando bem feita, o auditor ele vem e só certifica, só marca a efetividade. Então, qual que é a dica que eu sempre dou? Faça um plano de 2 a 3 anos e apresenta para a diretoria dizendo o seguinte, olha, no primeiro e segundo ano, nós vamos chegar aqui no 5º passo. A partir do terceiro ano, do segundo para o terceiro ano, nós conseguimos ter uma estrutura de auditoria interna. Só que, quando você faz até o 5º passo bem feito, você já faz uma espécie de uma auditoria interna como compliance e como controles internos, mesmo sendo segunda linha. Pelo menos nos meus projetos, quando eu faço matriz de risco, eu tenho que identificar o controle. Quando eu faço compliance, eu tenho que validar o controle. E quando eu valido o controle, eu estou garantindo que tem uma resposta, tem um tratamento. O que o auditor faz depois? Ele vai lá e reconfirma, ele marca a efetividade, ele faz o teste para ter a garantia real de que está funcionando. Mas eu falo, existe. Tá? Deu para ter clareza nessa visão aqui? Deu, e é por aí mesmo. Aqui é cada passo. Imagine que cada linha dessa aqui embaixo é um documento que nós fazemos, ali é um template, é um modelo, e não sei se vocês sabem, eu sou responsável pela consultoria na Perint, um software de GRC. A estrutura do software de GRC é basicamente essa estrutura que nós vamos criando a hierarquia lá dentro, lá, de quando nós vamos desenvolvendo os trabalhos. Só que, um detalhe, não adianta você fazer do segundo passo até o 6º, o 5º ou 6º passo, sem não fazer bem feito a primeira fase, que é a governança. Vocês estão visualizando ali, ó, maturidade, patrocínio e cultura, que é o primeiro passo, é a governança. Sem política de risco, sem maturidade, sem patrocínio, sem treinamento, sem conscientização, daqui para frente fica tudo torto. Por quê? Porque nós não criamos as pessoas para que elas entendam a nossa linguagem. O grande pecado, vou tirar da tela aqui, o grande pecado do consultor e do auditor é entender que as pessoas dentro da empresa têm que receber a mensagem do que é risco, do que é fator de risco, do que é governança e assimilar da noite para o dia. O nosso papel de disseminador, ele tem que ser construído no dia a dia das empresas. Então, vamos lá. Para criar cultura dentro de uma empresa, você não cria em uma semana, em um mês. Vai pelo menos de 3 a 6 meses.
para você começar a quebrar a resistência à mudança. É do ser humano isso, é natural. Quando eu falo de um projeto de 2 anos, para você colocar até o 5º passo sem auditoria interna ali, o pessoal assusta. O diretor da empresa, ele quer velocidade. Só que, nesse caso aqui, como você coloca um programa de integridade da noite para o dia? Não tem como. Sendo que só o assessment de risco você tem que caminhar pela empresa inteira. Como você implanta um programa da LGPD da noite para o dia? Sendo que você tem que caminhar pelo ciclo de vida dos dados e fazer a avaliação de impacto, que é gestão de riscos lá no final, olhando para a empresa inteira. Como você coloca uma governança, a gestão de riscos e controles internos da empresa e a gestão de processos sem conversar com todos os gestores. Imagina que a sua empresa de médio porte, Patrícia, pessoal, tenha 10 gerentes. É um mês para cada gerência, para você estruturar bem ali os pilares. Não tem outro caminho diferente desse, não tem milagre aqui. Por quê? A informação está na cabeça das pessoas e nós temos que extrair com melhor qualidade. Só que com metodologia, com método. Beleza, ajudou bastante. Quando eu falo isso, Patrícia, imagine que você fala, Leandro, quanto tempo eu conseguiria estruturar o GRC na empresa seguindo aquele caminho? Pelo menos os primeiros 3 meses ali, para quê? Para ter um manual, que é a sua metodologia, que é o caminho das pedras, porque amanhã você tem um assistente, o seu assistente vai seguir aquele manual, aquela receitinha de bolo. Você fez uma avaliação da sua estrutura, qual que é a maturidade dela, olhando para todas as frentes, mas com algumas perguntas ali para cada área para entender como eles estão com o GRC. Depois você atualiza a sua política de riscos. Daí o que você faz? Você começa a fazer os movimentos, área a área, para fazer a sua matriz de risco, já gerando os controles ali, os planos de ação, atualizando os códigos, fazendo esse olhar. Aí você senta com o seu especialista de segurança da informação e fala assim, como que está a LGPD? Ah, está pronta. Só que conforme você vai passando pelas áreas, você fala, nós não temos LGPD na empresa, porque não foi feita revisão de acesso, não tem aqui, não foi entrevistado os profissionais. Aí você fala, então nós temos que redesenhar a nossa política de segurança, redesenhar a nossa LGPD. Aí você senta lá e fala assim, cadê o código de ética? Ah, tá aqui, tá lá no site. Aí você vê, é de 5 anos atrás. Temos que atualizar ele. Por isso que essa estrutura não é tão rápida. Mas para vocês, para estruturar, pelo menos com as primeiras fases, 3 meses bem trabalhado, dá para construir esse estágio. Que é exatamente o mínimo que você precisa para começar certo. Sem método, sem metodologia, sem um manual, sem caminho das pedras, não adianta de nada nós pedimos para a diretoria para ter as diretrizes, se nós, da segunda linha, nós não temos a nossa diretriz, que é a política de risco, a política de controles internos, por exemplo, a política de compliance. Faz sentido? Respondi a pergunta? Respondi, né, Patrícia? Oi, respondeu. É que eu estou chegando aqui. Sim, respondeu. Tranquilo. E é por aí. Eu acho que seguindo os passos e convencer, né? Eu acho que é a alta liderança de que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Acho que essa é a ansiedade das empresas, né? De querer ter controles internos e auditoria interna tudo junto e sabe? Mostrando os riscos. Bom, amanhã a gente vai falar da matriz de risco, aí eu comento um pouco do que eu já fiz, para a gente saber se está no caminho certo. Reserve as perguntas aí para a gestão de riscos amanhã. Amanhã. Isso, e depois sobre compliance, mas tem como você ir dando resposta para a alta administração com algumas ferramentas que já traz uma clareza para eles. Por exemplo, tem um questionário de uma análise de maturidade que nós fazemos, e basicamente do GRC especificamente, que nós conseguimos olhar para a empresa inteira e dar resposta para a diretoria no primeiro mês. Isso acalma eles, que vocês não têm noção. Só que esse questionário ele tem algo em torno ali de 200 a 300 perguntas. Imagine 5 perguntas sendo feitas, 5 a 10 perguntas para cada gerente dentro da empresa, onde na matriz depois você vai fazer 30, 40 perguntas. Só que quando você chegar até ele, você já teve uma visão de cada gerência, de cada diretoria, o que eles têm de risco, o que eles têm de compliance e o que eles têm de controles internos. Aí você apresenta para a diretoria e fala assim, vamos começar pela área A e não pela área B, por quê?
Na área de compras, concentra os maiores riscos do que na área financeira, que a diretoria sempre sinaliza. E nessa análise global aqui, você consegue ter essa percepção e já sinalizar para os diretores ali que você está no caminho certo. É a priorização no final do dia para começar na forma certa, da forma correta. Tá bom? Nas consultorias nós fazemos muito essa pré-avaliação quando está previsto ali no início do projeto. Inclusive, amanhã eu vou falar um pouco mais, vou deixar o link aqui. Quem tem a previsão de entrar num processo de orientação para a nossa mentoria, eu vou começar ela em dezembro, mas ela vai até fevereiro. São 3 meses, tá? Vou deixar o link aqui, vocês olham lá na página, amanhã vocês tiram a dúvida quem tiver. E qual que é o cenário aqui? É o caminho, aquele caminho que eu mostrei para vocês, só que com os templates e com a metodologia que eu utilizo na consultoria, eu entrego para vocês e oriento como vocês têm que fazer na empresa durante 10 a 12 encontros ali, tá bom? Vou deixar o link aqui no chat. Estou aqui até as 20h30 para responder perguntas, se alguém tiver mais alguma, senão a gente vai descansar e amanhã nós voltamos aqui. Coloquem no chat aqui se fez sentido para vocês. Se trouxe uma clareza na questão da estrutura. Eu reforço muito esse tema, porque não adianta chegar falando de risco, de controle, de compliance aqui, sendo que a governança, que é o que vem do dono da empresa, da diretoria, se ela não está sendo bem feita. Tá? Essa conversa tem que ser feita juntamente. E o que eu sinalizo sempre é que, como segunda linha ou como terceira linha, nós temos que apontar quando o diretor e o sócio não estão fazendo a lição de casa deles. Porque se nós não levantarmos um cenário para que eles façam as diretrizes, nós sempre vamos cobrar o gestor das áreas, só que os gestores não têm força para fazer algo que não tem um orçamento, não tem patrocínio, não tem incentivo dos diretores e dos sócios. Se não tem orçamento, não tem segunda linha, não tem terceira. Não tem estrutura dentro das empresas. Show de bola? Então, deixa eu deixar a bio aqui também dos projetos que eu tenho realizado. Aí vocês dão uma olhadinha lá com calma. E amanhã nós falamos um pouco mais. Tá aqui no chat os 2 links. Pegam, olhem, dão uma observada lá.